Hoje não é acompanhado, sabe por quê? Porque nós temos um programa pedagógico que está sendo utilizado no Brasil todo, que é chamado a progressão continuada, aprovação automática. Nossos alunos não são mais avaliados período a período, bimestre a bimestre, como era antigamente. Ele não repete mais de ano. Através dessa questão da progressão automática, os alunos vão passando ano após ano, para ninguém repetir e não gerar mais gastos para a prefeitura e para o governo do estado, eles vão passando sem aprender. E o professor perde a sua autoridade, perde a sua autonomia, a sua capacidade de avaliar os alunos, né? Ele deixa de ter essa vontade e o aluno deixa de respeitar também o professor, porque o que o professor ensina ou deixa de ensinar não vai ser avaliado, ele não vê uma questão prática em relação a isso. Então nós queremos aí uma questão pedagógica, não é uma questão de recurso. É acabar com a progressão continuada, devolver a autonomia dos nossos professores, a sua autoridade em sala de aula, para que ele possa preparar melhor nossos alunos. E através desse tempo, mais tempo na escola, para preparar esses exercícios, acompanhar o aprendizado do aluno, ele possa ter uma relação melhor com os pais. Voltar a ter aquela velha caderneta em que o professor mandava: olha, o seu filho não está acompanhando bem as aulas, ele não está fazendo os exercícios de casa, o pai vai à escola, vai ver o que está acontecendo, vai acompanhar melhor, não só os pais, né, mas aquelas pessoas que são responsáveis por aquelas crianças. Aumentar esse vínculo. Poder também aumentar a possibilidade de trabalhar o reforço escolar. Então quem está com dificuldade em matemática vai aprender. E aí uma outra questão importante, que agora sim eu acho que mais relacionadas à nossa mão de obra, principalmente aqui para a área de serviço, né? Na questão de Iracema, que tem essa questão de restaurantes, casas noturnas, bares, tão importante para a nossa cidade, não só para os turistas, mas também para a vida noturna da nossa cidade. A preparação, a qualificação dessa mão de obra. Hoje, cada vez mais, a juventude precisa ingressar no mercado de trabalho mais cedo, né? Tem mais responsabilidade em casa, precisa trabalhar. E nós não temos, né? Não tem oportunidade, não é só oportunidade, é condições de preparar essa juventude. Nós temos pouquíssimos cursos técnicos na nossa cidade, pouquíssimos cursos profissionalizantes, né? Agora com essa questão da Copa, então, isso vai ficar mais nítido ainda. Nós vamos precisar de funcionários falando outras línguas, né? Com condições melhores. Então, mesmo não sendo uma obrigação da prefeitura cuidar do ensino técnico, do ensino profissionalizante, nós julgamos ser uma questão muito importante para a nossa cidade. Por ser a quinta capital do Brasil, por ser uma das cidades sedes da Copa, por ser o portal de entrada do Brasil para a Europa, né? A Europa, para entrar no Brasil, passa pela nossa Fortaleza. Então nós precisamos, né? Boa parte do recurso de Fortaleza, né? 72% do PIB de Fortaleza é oriundo de prestações de serviço. Então nós precisamos preparar melhor nossos trabalhadores, porque senão quem vai vir ocupar essas vagas são pessoas de fora, porque nós não podemos mais fugir delas. Então nós queremos investir em 3 escolas técnicas, queremos construir 3 escolas técnicas da prefeitura aqui em Fortaleza. Queremos trabalhar com os CUCAs, esses aparelhos hoje de juventude, que, né, já tem um e tem mais 2 sendo construídos, e a proposta aqui é chegar a 6, um para o regional, trazer essa estrutura para a Secretaria de Educação, para que a gente possa oferecer cursos profissionalizantes para a nossa juventude. Eu acho que isso também vai interferir bastante na vida da nossa cidade, aqui na Praia de Iracema também. Transporte público. Nós estamos julgando que a questão da mobilidade, tem se falado muito do trânsito da cidade de Fortaleza, que está um caos, um absurdo. Realmente, né? Tem várias regiões da cidade hoje que em determinado horário fica parado, não tem condições, né? Nossos trabalhadores hoje gastam muito tempo se locomovendo dentro da cidade para conseguir chegar ao trabalho, para voltar para casa, né? São mais de 2 horas por dia dentro desse processo, com um ônibus que não é confortável, roda muito dentro da cidade. Então, na nossa opinião, nós precisamos investir mais no transporte público coletivo. Como? Primeiro, cobrando mais das nossas empresas, dos nossos consórcios de ônibus da cidade. Hoje tem um avanço que é a passagem de ônibus barata, né? Mas isso é através com recurso seu, né? Não é recurso dos donos da empresa,
né? É através de isenção de impostos que a prefeitura e o governo do estado estão dando para as empresas. E nós podemos e devemos cobrar mais dessas concessões. Nós precisamos de ônibus mais novos, frotas mais novas, ônibus mais confortáveis, cadeiras mais confortáveis, ônibus com ar-condicionados. Precisamos de ônibus mais rebaixados para ter acessibilidade, para os idosos poderem andar de ônibus melhor. O ônibus é muito alto. Por quê? Porque a cidade é muito esburacada. Então nós queremos o seguinte: para investir nessa área, organizar os nossos corredores exclusivos de ônibus. Não é corredor prioritário na faixa da direita, que os ônibus ficam disputando com os carros, porque a saída das grandes avenidas é pela direita, não é pela esquerda. Então, se a faixa do ônibus está na direita, ele vai brigar toda hora ali com os carros querendo sair à direita, com o comércio que está à direita das avenidas, né? Ali na Avenida Bezerra de Menezes, os comerciantes já estão reclamando, já estão falando em demissão, porque diminuiu muito o fluxo por ali, por conta dessa faixa. E nem o ônibus está andando rápido, porque tem toda hora um carro querendo entrar para poder sair da faixa. A coisa não está andando direito. Na nossa opinião, a faixa tem que ser exclusiva. Não é preferencial para o ônibus, é exclusiva, do lado esquerdo, para que o ônibus possa passar com mais velocidade, parar menos. Se a gente organizar bem a nossa cidade é muito bonita, está crescendo, né? Ainda tem muitas condições da gente organizar, né? Você pode ter vias num sentido único, né? Uma indo, a outra voltando, né? Não é mais necessário a gente ter essas avenidas com dois sentidos, ida e volta. Você pode ter avenidas com sentido único, ter esse corredor exclusivo com um ônibus maior, biarticulado, né? Com uma capacidade maior de levar pessoas, 100 pessoas, 70 pessoas, com ar-condicionado, passando mais rápido. Hoje, essa história de você ter o ônibus que circula por quase toda a cidade, o grande circular, né? Isso torna a viagem mais longa, mais cansativa, o ônibus vai parando muito. Agora, com essa possibilidade do metrô, nós estamos vendo agora algumas inaugurações de estações de metrô, a construção de ciclovias, os nossos terminais de ônibus, é possível. O governador já falou, né, que vai fazer a integração, vai fazer o bilhete único junto, né? Então nós vamos ter a integração dos ônibus com o metrô. Você pode fazer os corredores exclusivos ligando os terminais, né? O trabalhador, ele vai pegar mais moldagem de trânsito. Ele pode pegar uma topique da sua casa, do seu bairro, até um terminal ou até o corredor exclusivo, pegar um metrô, pegar o ônibus no corredor exclusivo com mais rapidez, porém com uma única tarifa só. Com a mesma tarifa, ele pegar diferentes moldagens de trânsito, porém chegar mais rápido, com mais conforto, né? E isso vai facilitar a vida também de quem tem seu carro, que prefere se locomover com o carro, porque hoje não é uma preferência, hoje é uma necessidade, né? Qualquer trabalhador com carteira assinada, ele vai numa concessionária e tira o carro em 90, 120 vezes, porque é uma necessidade, né? Precisa-se do carro para se locomover na cidade. Se a gente organiza o nosso transporte público coletivo, dá condições, muita gente vai preferir o transporte coletivo, que vai ser mais barato, mais confortável, vai chegar mais rápido. E aquelas pessoas que ainda assim preferirem utilizar seu carro, vão poder se locomover com mais fluidez na nossa cidade, não vai ficar em tantos engarrafamentos, e as pessoas vão poder dar uma outra utilidade ao automóvel. Hoje o automóvel para a gente é o meio único de transporte. Daqui a uns anos ele pode ser uma alternativa, um meio para você ir à praia ao final de semana, ir ao mercantil, né? E levar sua família para jantar no sábado à noite, etc. Não vai ser a sua principal locomoção. Então, essas são questões importantes que nós estamos colocando no nosso plano de governo, que nós julgamos prioritárias, né? Estamos defendendo isso através de recursos próprios da prefeitura. Dos 5 bilhões do nosso orçamento de 2012, 3 bilhões e 200 milhões são de recursos próprios da prefeitura. Então, essas questões que nós estamos julgando prioritárias, que eu coloquei para vocês aqui agora, nós vamos fazer com recurso próprio da prefeitura. As demais, nós vamos atrás de mais recursos no governo federal, vamos atrás de mais recursos no Banco Mundial, em todas as formas de financiamento que nós conseguirmos para melhorar a qualidade de vida e a vida dos nossos fortalezenses. Agora, com essas questões que eu vos coloquei agora,
saúde, educação, transporte público, preparação da nossa juventude para ingressar no mercado de trabalho, preparação dos nossos trabalhadores, requalificação, será prioridade no Partido Pátria Livre. Vocês podem contar com a gente. André, um dos sonhos grandes da Praia de Iracema seria a interligação com o centro. E no início da nossa conversa, antes de começar a entrevista, você falou numa ideia que você teve de fazer tipo um bondinho, um teleférico, né? Ligando o centro com a Praia de Iracema. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Aqui no início da nossa conversa, eu estava até falando sobre a cidade de Recife. Muita gente, quando a gente fala da revitalização do centro de Fortaleza, muito se fala de Recife porque está aqui próximo da gente, né? E viveu um processo muito interessante. Ali o que o pessoal chama do Recife Antigo. Os bares, né? Uma vida noturna muito agitada e agora também um polo de indústrias modernas, né? De tecnologia avançada que tem por lá. E eu costumo dizer o seguinte: em Fortaleza a gente está alguns, digamos assim, passos muito mais avançados no processo, na possibilidade de revitalizar o nosso centro do que o Recife, porque ali era uma região portuária, diferente da nossa aqui, que é claro que tem o porto, mas o centro da cidade está muito interligado com a nossa praia. Eu acho que Fortaleza, talvez, se não for a única capital do Brasil, seja uma das poucas que você tem essa interligação do centro com a praia, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante e a gente pode extrair mais da revitalização do centro para a Praia de Iracema. E é claro, uma das ideias, né, de fazer essa interligação para dar mais vida, eu acho que todos os candidatos que passaram por aqui falaram sobre isso e também nos programas eleitorais, nessa questão de trazer o fortalezense para o centro. Não só ser uma questão do turismo, mas que o fortalezense volte a viver no centro, volte a ter uma vida mais ativa no centro, né? Não só para o comércio, mas morar. Alguns até estão falando em redução de IPTU, programas de incentivo à habitação aqui no centro. Tem vários e são importantes, o PPL também se compromete com isso. Agora é importante a gente criar alternativas e uma delas que nós pensamos foi essa questão do teleférico passando pela orla. Você pode vir do centro da cidade, nós temos a parte mais alta, ali na altura do quartel, do passeio público, né, que poderia passar pela cidade, pelo centro, seria um passeio pelo centro que desaguaria aqui na nossa praia de Iracema. Também seria muito importante, eu acho que interessante para a nossa praia, né, que é uma praia belíssima e que hoje a gente está sofrendo essa questão de abandono, né, de falta de talvez não é nem falta de investimento. Se a gente for pegar nesse último período, houve uma cifra razoável, né? Mas ainda faltou completar as obras, levar até o final, né? Levar com mais agilidade e rapidez, porque muitos aqui, muitos restaurantes, bares, hotéis não estão podendo mais esperar, né? Tem alguns inclusive quebrando por conta disso, né? Então, o que às vezes para a burocracia são 2-3 meses, são 2-3 meses que vai quebrar um estabelecimento nosso aqui, e isso vai afastar cada vez mais a nossa população do nosso centro e da nossa praia tão querida que é a Praia de Iracema. Então nós queremos, Cláudio, só para antes de passar para a sua próxima pergunta, trabalhar com duas questões: obras, né, não necessariamente obras grandiosas, né, mas obras que possam favorecer mais a vida aqui na Praia de Iracema, entre elas essa, como eu falei, da questão do saneamento básico, né, do esgoto que é desaguado aqui na nossa praia, que eu acho que é uma questão importantíssima, né? O nosso principal patrimônio da Praia de Iracema é o nosso mar, nós precisamos cuidar. Segundo, essa ideia de trazer os moradores para o centro. Eu, inclusive, sou um morador aqui do centro da nossa cidade, moro aqui na Nogueira Scioli, pertinho da Monsenhor Tabosa. Acho isso aqui fantástico, as possibilidades que nós temos de serviço, de poder vir caminhando para a praia, né, é muito interessante. E acho que assim como eu, né, muitas outras pessoas, a gente dando as condições, vão ter essa preferência também de morar por aqui. Ouvindo a sua ideia, eu comecei a bolar um projeto e eu vou tentar mostrar para você, juntando o centro à Praia de Iracema. Nós já falamos em entrevistas anteriores que nós temos uma vontade de fazer um contorno no Poço da Draga e
com saída pela Tamandaré. Faria um estacionamento nos Correios, que o estacionamento iniciaria na Tamandaré e viria até o Pirata. Agora tu imagina, o estacionamento da Tamandaré funcionando e lá seria o final do bondinho. Criaria um estacionamento no centro, tá certo? Esse seria o início do bondinho. Então você poderia vir para a Praia de Iracema e também visitar o centro, ou ir ao centro e visitar a Praia de Iracema, que seria a interligação para o bondinho. O bondinho sairia da parte mais alta do centro, passaria pela Fortaleza, que é nosso forte, a nossa referência de cidade, que é o forte que está na mão das Forças Armadas, passaria na frente da Fortaleza, você teria visual dela por cima e cairia na Praia de Iracema. Aí tu imagina, com essa estrutura de teleférico e com o mar despoluído, essa região seria sensacional. É só você imaginar em termos de projeto: o contorno no Poço da Draga, saída pela Tamandaré, estacionamento nos Correios dos Telégrafos, que é um terreno grande que seria desapropriado. Estacionamento ou subterrâneo ou elevado, vertical. Ligação do teleférico desse ponto até o centro. E o mar sem poluição. Não teria nenhuma área melhor do que essa. Lógico, nós temos muitos problemas para resolver aqui ainda. Nós temos a prostituição, que é seríssimo. Então, eu queria até que você falasse sobre isso. Nós temos ainda problema de segurança, que está muito ligado à prostituição. E a falta de utilização da praia. Porque o mais grave problema da Praia de Iracema é que ninguém vem à Praia de Iracema mais. Ela foi esquecida, ela nem existe. Então, por favor, fale um pouquinho. Antes, só para reforçar um pouco o seu projeto, a sua ideia, né? No nosso programa, no nosso plano de governo, a gente fala ali no centro, inclusive em fechar ali um quadrilátero para o acesso a carro, né? Ter somente o acesso a pé. Num projeto das alamedas, né, que nós já vimos em outras cidades, que funciona muito bem, arborizar melhor aquela região, então as pessoas vão ter mais liberdade para se locomover a pé, elas vão chegar de carro ou de transporte público. A nossa ideia é fazer um terminal ali na Praça João Filipe, o terminal do centro, que não existe hoje, e a partir do trem e do metrô ali pode ser uma função importante, e agora com essa ideia do teleférico é importante. Então essa ideia de fechar ali aquele quadrilátero, a Dom Manuel, a Castro e Silva, a Avenida Imperador, né? Aquela região, para facilitar a vida do comerciante, as pessoas andarem ali com mais calma. Então, arborizar melhor, colocar as árvores, arrumar as calçadas, né? Dar prioridade ao pedestre ali, né? Então, essa ideia nossa, eu acho que vai de encontro com a sua, que é essa questão dos estacionamentos aqui do centro, né? E se a gente faz o teleférico ligando com a praia, eu acho que juntam muito dessa ideia, que inclusive você estava me falando. E eu lembrei de uma tia minha que veio aqui fazer uma visita a Fortaleza, e ela na programação dela estava um dia a Praia de Iracema, o outro centro, né? Com essa sua ideia, dá para englobar no mesmo dia o turista que vem a Fortaleza, conhecer o centro, conhecer a história da cidade, que 50% dela passa pelo centro da cidade. Em relação à segurança, a gente tem falado, tem discutido essa questão da segurança pública e qual a função da nossa guarda civil municipal, que é de resguardar, é uma guarda de prevenção e de resguardar o nosso patrimônio, que é um patrimônio maior do que a nossa praia de Iracema, do que os monumentos históricos que estão aqui na praia, que estão no centro. Então nós queremos aumentar o contingente da guarda municipal, preparar e aumentar o contingente. Hoje é um contingente ainda pequeno, né, para a quantidade de patrimônio que nós temos para resguardar, né, da população que nós temos. Nós temos hoje 2,5 milhões de moradores, né, de pessoas na nossa cidade. Então é preciso um contingente maior de guarda municipal, assim como também é necessário uma atenção maior do governo do estado, com a polícia militar na região. E isso aí, é claro que enquanto prefeito nós vamos atrás, vamos discutir, vamos debater da importância de nós termos mais policiamento na nossa região central, na Praia de Iracema. Mas é fundamental, como eu já disse, a gente criar condições da circulação de cultura aqui pela região. Como eu já disse, 50% da história da nossa cidade passa por aqui. O forte, as praças, o passeio público, os primeiros passos da nossa cidade, né, acontecem por aqui. Então nós podemos ter uma vida cultural mais ativa no centro da cidade, não só para os turistas, mas para os fortalezenses também. Eu acho que isso vai melhorar
Duas coisas. Uma, a vida e a qualidade de vida dos nossos fortalezenses. Segundo, dos turistas também, que vão se sentir mais à vontade, né? Vão sentir um aspecto mais familiar, né? Vão poder conversar com as pessoas e sentir aquela integração, conhecer mais da música do nosso Ceará, da música do Nordeste, do nosso teatro, do nosso cinema. Nós temos hoje uma gama enorme de jovens que estão produzindo cinema, audiovisual na cidade, mas que não tem circulação. Produzem, fazem os vídeos, mas só circulam na internet.